O narcisista quase nunca diz o que realmente pensa sobre você. Ele observa, ele mede, ele compara, e enquanto você acredita que foi esquecido, há um diálogo silencioso acontecendo na mente dele. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. O que exatamente ele pensa quando você não reage, não implora e não se explica? Fique até o final, porque compreender isso muda completamente a forma como você se posiciona diante desse tipo de pessoa. E se o silêncio dele disser mais sobre você do que qualquer palavra? O narcisista não pensa como a maioria das pessoas. Sua mente não gira em torno de afeto, conexão ou empatia genuína. Ela gira em torno de controle, imagem e validação. Dentro da filosofia estoica, entendemos que existem indivíduos que vivem presos à aparência externa, à comparação constante e à necessidade de se sentirem superiores. E é justamente por isso que, quando você não reage como o esperado, algo se quebra internamente. Não é raiva imediata, não é ódio explícito, é algo mais silencioso e mais revelador. O que mais incomoda o narcisista não é a rejeição, é a indiferença lúcida. Ele se pergunta se ainda tem poder sobre você. No silêncio, a mente do narcisista não descansa. Ela não busca entendimento, busca confirmação de domínio. A ausência de reação cria um vazio que ele não sabe preencher, porque para ele, existir é ser percebido. E ser percebido é ser capaz de provocar alguma resposta. Quando você não reage, algo essencial se rompe internamente. Não é o vínculo, é a ilusão de controle. A pergunta não verbalizada ecoa de forma insistente. Será que ainda consigo afetá-lo? Não como curiosidade, mas como necessidade psicológica. O narcisista mede o próprio valor pelo impacto que causa. Se não há reação, não há espelho. E sem espelho, a identidade vacila. O silêncio, então, deixa de ser neutro. Ele se transforma em ameaça, uma ameaça invisível, mas profundamente perturbadora. Porque quem não responde, não se submete. Quem não se submete, não valida. E quem não valida, retira o combustível que sustenta a superioridade imaginada. Nesse momento surge a inquietação, uma tensão contida, quase imperceptível, mas constante. Ele revisita mentalmente cada interação, não para compreender, mas para calcular. Busca sinais, indícios, qualquer prova de que ainda é relevante. E quanto mais não encontra, mais o silêncio cresce, mais o desconforto se aprofunda. O narcisista não teme o confronto, ele teme a ausência de resposta, porque o confronto ainda confirma presença. O silêncio não. E é nesse ponto que o poder começa a mudar de lugar. Ele interpreta sua calma como desafio. A calma, diante do narcisista, nunca é interpretada como virtude. Ela é lida como afronta silenciosa. Porque onde ele espera turbulência emocional, encontra serenidade. Onde imagina explicações, encontra silêncio organizado. Esse contraste gera suspeita. A mente narcisista não associa equilíbrio à força interior, ela associa a perda de controle. Por isso, sua tranquilidade não passa despercebida. Ela é examinada, dissecada, questionada internamente. Surge então um diálogo silencioso, insistente. O que mudou? O que ele percebeu? Por que não reage como antes? A calma quebra o roteiro invisível que ele espera, e tudo o que foge do roteiro se torna ameaça. Ele passa a observar cada gesto, não por interesse genuíno, mas por vigilância. Porque para quem vive da instabilidade alheia, a serenidade é imprevisível. A ausência de emoções explícitas não o tranquiliza. Ela o desarma. E quando não há explosão, não há justificativa. Quando não há justificativa, não há domínio. Quando não há domínio, instala-se o desconforto. A serenidade é insuportável para quem precisa do caos
para se afirmar. No silêncio, ele começa a temer algo que não consegue nomear, a possibilidade de não ser mais o centro da equação emocional. A calma não confronta, não acusa, não explica, ela apenas permanece. E é exatamente por isso que ecoa tão alto. Ele tenta redefinir você internamente. Quando o controle falha, o narcisista não reage de imediato. Ele reorganiza a própria narrativa interna. Em silêncio, surge a necessidade de redefinir quem você é, não diante do mundo, mas dentro da própria mente. Porque aceitar que alguém não depende dele é admitir uma limitação que sua identidade não suporta. Então, a mente busca atalhos. Primeiro, ele tenta reduzir você. Diminui sua importância, questiona seu valor, reescreve mentalmente sua relevância, não como desprezo sincero, mas como mecanismo de defesa. Se você é pequeno, o afastamento não dói. Se você é irrelevante, a perda de controle não ameaça. Mas essa tentativa é instável, porque ao mesmo tempo surge a outra face do conflito, a vigilância. Ele observa sua postura, seu silêncio, sua coerência, não por admiração, mas por necessidade de prever. Quem não reage de forma esperada não pode ser facilmente classificado, e o que não pode ser classificado não pode ser dominado. Assim, a mente oscila entre dois extremos: desvalorizar para se proteger ou vigiar para não perder poder. Esse movimento interno revela algo profundo. O narcisista não precisa que você volte. Ele precisa que você não avance. O narcisista não teme quem confronta, teme quem se preserva, porque quem confronta ainda participa do jogo. Quem se preserva muda as regras. E no silêncio dessa redefinição, algo se torna inevitável. O centro emocional já não é mais ele. É aí que o controle começa a ruir. Do ponto de vista estoico, o comportamento do outro é um espelho das próprias fragilidades. Se o silêncio dele carrega tensão, é porque sua postura retirou algo essencial, a dependência emocional como fonte de poder. Você não precisou provar nada. Não precisou explicar, não precisou se justificar, e isso, filosoficamente, é força. A verdadeira autonomia não faz barulho, ela apenas muda a dinâmica. Você percebe como a ausência de reação pode ser mais impactante do que qualquer confronto? Em silêncio, o narcisista chega a uma conclusão incômoda. Você não é previsível. Você não é controlável. Você não está disponível emocionalmente, e isso cria um vazio. Porque quem depende da reação alheia entra em colapso diante da autonomia. Quem precisa ser admirado entra em conflito com quem apenas existe em paz. O que o narcisista pensa sobre você em silêncio não é admiração pura, nem desprezo absoluto. É desconforto. É a percepção de que você não joga mais o jogo invisível que ele sempre venceu. E a filosofia estoica ensina: quando você não precisa ser validado, ninguém pode te dominar. Se em algum momento deste vídeo você sentiu o silêncio pesar, não como ausência, mas como presença consciente, significa que essa reflexão já começou a agir em você. Então, deixe seu like, não como um gesto técnico, mas como um sinal de que essa ideia encontrou eco. Isso permite que essa mensagem alcance outras mentes que também estão aprendendo a se preservar, sem endurecer e sem se perder. Inscreva-se no canal como um compromisso silencioso consigo mesmo. Isso é escolher, de forma consciente, continuar fortalecendo a mente com filosofia estoica aplicada à vida real, sem ruído, sem teatralidade e sem dependência emocional. Ative também o sininho. Isso não é somente sobre notificações. É sobre estar presente quando novos conteúdos surgirem para reforçar aquilo que poucos ensinam:
autodomínio, clareza e firmeza interior. O silêncio, quando nasce da consciência, pode se tornar uma forma de poder interior. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.